Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente na minha visão para todo homem que quer evoluir. E esse assunto é sobre ser mais reservado, tá? Cara, não tô brincando com vocês. O fato de eu ficar quieto na minha vida depois de um certo tempo e depois de uma certa fase foi o que fez uma diferença brutal na minha evolução. Eu vou falar uma coisa pra vocês que vocês vão entender o que eu quero dizer, porque vai fazer muito sentido. Olha só, quando eu comecei, cara, basicamente eu era um cara que vivia em São Paulo. Vocês sabem agora que eu moro em Florianópolis, e eu me mudei assim que eu comecei a minha empresa na internet e assim que eu comecei a prosperar na minha vida. E por que que eu me mudei de São Paulo? Muita gente pergunta isso pra mim. Por quê? Porque apesar de São Paulo ser um polo de tecnologia, um polo de evolução, de empreendedorismo, tudo acontece em São Paulo, tinha um ponto que me incomodava muito. Eu nasci em São Paulo, eu estava acostumado com o caos de São Paulo e principalmente eu tinha feito minha vida social inteira em São Paulo. Minha família toda é de lá, os meus amigos todos eram de lá. E não sei se você sabe, eu vim de uma família humilde, eu vim de uma família que a gente chama, né, como que a gente... Do povão, eu vim do povão. A minha família é família, sabe aquela família farofeira que a gente chama em São Paulo? Sabe, eu ia pra Praia Grande, eu ia... Cara, o negócio da minha família era o clássico. Tem uma faculdadezinha, puta, se tiver faculdade melhor ainda, se não tiver tudo bem, o que importa é trabalhar. Descer pra praia no final de semana, nas férias, então... A minha família era muito humilde, era uma família normal, de classe média baixa de São Paulo, sabe? No subúrbio de São Paulo. E tá tudo certo, eu nasci nessa frequência. São Paulo me ajudou muito, com muitas coisas. Hoje eu tenho uma malícia absurda. Não sei nem se isso é bom também, né? Porque dois caras numa moto pra mim é terrível. Eu já fico... Eu te falei, essa história eu conto sempre. Eu sempre conto essa piada. Mas não é uma piada, é uma coisa séria. Meus amigos me perguntou, e aí, Fê, como que é Florianópolis? Aí eu falava... Aqui, dois caras numa moto é só dois caras numa moto. Os caras estão passeando. Vocês acreditam, rapaziada, que os caras não saíram pra assaltar? E realmente era uma coisa que o perigo, pra quem é da capital, principalmente Rio, São Paulo, tá? Eu não sei como que é as outras capitais, mas eu sei que Rio, São Paulo é onde se concentra, acho que a maior violência e criminalidade do país. E pra gente era normal, era piada. E além disso, eu nunca gostei de morar em um lugar onde... não me sentia seguro, tá? Então tinha esse fator, tinha o fator da minha família, com aquela mentalidade do tipo, ninguém da minha família empreendeu, ninguém da minha família treinava, ninguém da minha família buscava evoluir, era uma família normal. Então eu tinha a minha família com aquela mentalidade, com aquela frequência, eu tinha São Paulo com aquela frequência de São Paulo, porque eu não morava no Itaim Bibi, eu morava na quebrada de São Paulo, e tinha também meus amigos, que era algo único, uma coisa à parte. Era a galera que eu mais passava tempo em São Paulo, alguns na vida errada, alguns na vida certa, mas feirante. Eu era vendedor de loja, de shopping, porque eu era desenrolado, sempre fui meio bonitinho, não sei o quê. Então eu podia chegar ali no meu carisma, oi, tudo bem, queria trabalhar com venda. Eu trabalhava de forma ilegal no shopping, porque eu tinha 16 anos de idade, não era registrado, várias coisas. Então a minha história é muito interessante. E quando eu saí de São Paulo, eu decidi que eu ia sair porque quando eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, eu percebi que eu precisava sair daquela ambiência, porque, não sei se você sabe, a nossa mente, o nosso inconsciente, mesmo que você não queira, absorve absolutamente tudo, as falas, as conversas, as opiniões. Eu tava conversando sobre isso agora com o Luiz, meu sócio, a gente tava conversando sobre isso, sobre essa visão de o quanto que depois que você começa a estudar e evoluir, realmente você não sente uma necessidade de conversar com pessoas desalinhadas, pessoas de baixa frequência, que a gente fala, né? E eu não tô falando de gente pobre, nada disso, eu era um cara fudido. Não tô falando de pobreza, não tô falando de grana aqui, eu tô falando de mentalidade mesmo. O tipo de atitude que ela tem com relação à vida, o que ela faz todos os dias, como que ela pensa que deve se viver a vida, como que a cabeça dela funciona com relação a dinheiro, com relação à família, com relação a amigos, com relação à evolução. Uma pessoa de baixa frequência vai ver você olhando no vídeo do Fê e vai falar assim, nossa, sério, mano, fica vendo videozinho de coach. Isso é uma pessoa de baixa frequência. Ela julga o meu trabalho e me coloca em uma caixinha pra me rotular e pra me diminuir. Quando na verdade, né, você sabe muito bem que, pô, se você ouvir o vídeo do Fê, cara, vai ver que muita coisa faz sentido. Ele só é um cara que estuda sobre autoconhecimento e ensina a gente a evoluir. Basicamente uma conversa. Você tá sentado aqui na minha mesa da minha casa, isso aqui é a minha casa, e a gente tá junto, eu tô conversando sobre um tema importante que me ajudou
no meu processo de evolução, porque a gente tem a Ordem, que é uma legião de pessoas obcecadas por evolução, e você está me escutando para você absorver essa conversa. Você entende? Então, isso é uma pessoa de baixa frequência. É com a filosofia de vida que ela tem, como que ela tem pensamentos destrutivos e tóxicos com relação a pessoas e a vida. E isso te contamina. Você querendo ou não, te contamina, cara. Não tem jeito. A opinião da sua mãe te contamina. A opinião do seu pai te contamina. Ah, Fê, e agora? O que você faz? O que eu faço? Cara, com relação à família não tem jeito. Aguenta calado, vence, ganha tua grana pra sair daí. Agora, com relação aos teus amigos, pelo amor de Deus, você não nasceu grudado, caralho. E você é um homem. A maioria das pessoas que veem esse vídeo são homens. Então, você precisa ter coragem e bola pra cortar laço com qualquer pessoa. Pra falar, mano, eu não quero mais andar com você, velho. Foi mal. Obrigado. Não me chama mais, por favor. Porra, vamos lá, cara. Para de ser idiota, para de ser viado. Vamos lá beber, vamos pro rolê. Cara, você não entendeu que eu quero mais da minha vida? E que eu já tenho 20 e poucos anos de idade? Ou 30 e poucos anos de idade? E eu preciso vencer, e eu preciso prosperar, e eu preciso trabalhar, e eu preciso estudar? Por favor, respeite a minha decisão ou saia da minha vida. Isso é o que eu comecei a fazer. Mas depois, estudando um pouco mais, eu percebi outra coisa. Primeiro, eu precisava sair dessa frequência baixa de amigos e família com uma mentalidade fixa. Então, eu preciso sair de São Paulo. Beleza? Eu coloquei no meu checklist sair de São Paulo. Tenho que fazer isso. E a outra coisa que eu preciso fazer é: ninguém sabe o que eu tô fazendo. Como assim, Fezão? Eu me tornei um cara muito mais reservado. Com tudo. Antes eu era um cara super extrovertido. Eu falava com a minha família: mãe, você não tem noção. A ideia que eu tive, eu tô estudando negócio, babá. E ela sempre: você tá viajando, você tem que fazer faculdade e ter um trabalho de verdade. Caralho, que merda. Mas aí eu tentava de novo. E eu não conseguia. Tentava de novo e eu não conseguia. E eu percebia que tentar convencer os meus pais de que a vida que eu tava vivendo fazia sentido pra mim era a mesma coisa de tentar, sei lá, convencer uma formiga de que matemática faz sentido. E não porque meus pais não são inteligentes, não, é porque eles tiveram outra criação, eles vieram de outra geração, eles têm outra cabeça, cara. E não é meu papel como filho salvar os meus pais e nem convencer eles de que eu tô certo. E sim, o meu papel é obedecer os meus pais enquanto eu estou na casa deles, e depois que eu ser maior de idade, eu sair da casa deles, viver a minha vida, e só quando eu ter o meu resultado, eu falar pra eles: viu, pai? Viu, mãe? Eu falei pra vocês confiarem em mim. Nossos pais não são heróis. Os nossos pais, eles têm traumas. Os nossos pais, eles não são perfeitos. E muitas vezes eles carregam traumas na vida adulta, da infância que eles tiveram, de uma criação errada também dos seus avós. Você entende? Então eles não têm culpa. A melhor forma de lidar com os pais que não entendem a sua vida agora e a tua cabeça é: fica quieto. Seja reservado. Mas, filho, meu pai e minha mãe falam que o que eu tô fazendo não tem nada a ver. Sabe o que você vai falar pra eles? É verdade, mãe. Eu acho que você tem razão. Eu vou pensar melhor sobre isso. Tá bom, mãe. Você tem razão. É verdade. É verdade. Aprende a contar mentiras brancas pra um bem maior no futuro. Aprende a concordar de mentirinha. Só pra não se contaminar. Isso é um dom raro. É difícil fazer isso. É muito desafiador. Eu aprendi porque eu tive que aprender. Meu pai era um dos caras mais tóxicos que eu convivia na minha vida. Meu maior cancelador. Eu falo que hoje eu não me importo com as paradas que eu vejo na internet. Direto vai ter cara que vai me criticar. Direto cai uns caras de paraquedas hater meu que vai falar um montão de coisa do Fê. E eu sempre falo uma coisa. Cara, pode me criticar à vontade. Vocês nunca vão ser tão bom quanto meu pai na hora de me criticar. Eu nasci numa casa onde eu tropeçava e o meu pai falava: levanta, se chorar é viado. Esse nível, tá? E se você não conseguir fazer isso, você é um fraco, fudido, que não vai ser merda nenhuma na vida. E é por isso que você nunca vai ser alguém. Então era um cara que ia, desde essa frase, era mais leve, tá? Ele sabia me humilhar como ninguém. E eu amo meu pai. Hoje eu tenho uma relação incrível com ele, a gente já se resolveu. Mas o ponto que eu quero dizer pra você é: eu sentia raiva dele na época. Ele não me entendia. Ele não sabia como lidar comigo. E eu entendi que a melhor forma de lidar com meu pai, um velho, não é tentando convencer ele de que o que eu tô fazendo na internet, que já é surreal pra geração dele, é certo. Não, eu simplesmente vou fazer. E um dia ele vai olhar pra mim e falar: puta, filho, bem que você avisou. Que bom que você tá bem.
Porque no final os nossos pais, apesar dos traumas, só querem que a gente vença. Isso que você precisa entender. Você não tem que salvar eles. E você também não precisa ter responsabilidade com eles. Você tem que ser melhor do que eles. Eu preciso ser um homem melhor do que meu pai. Porque é isso que significa evoluir. Esse é o conceito de vida na minha visão. Se eu não consigo ser melhor do que meu pai, quer dizer que eu não consigo prosperar como linhagem. E eu quero que meu filho seja melhor do que eu. Inclusive, eu não sei se você teve uma referência, mas o pai normalmente é o único homem na nossa vida que quer que você seja melhor que ele. No mundo competitivo, dificilmente um homem vai ficar feliz vendo você melhor do que ele, entendeu? Porque a gente vive nesse mundo, a nossa utilidade vem do nosso valor, então é um mundo competitivo, o mundo dos homens. Por isso, se você é homem e tá me ouvindo, você precisa ser mais reservado com relação aos seus pais. Se você estiver na casa deles, fica quieto, aguenta calado, concorda com tudo e depois sai de casa, junta a tua grana e depois vai viver tua vida do jeito que você quiser na tua casa e fica reservado e calado com relação aos teus amigos. Escolha o que eu chamo de a irmandade, que são pouquíssimos amigos que você pode confiar. O que são esses pouquíssimos amigos? São aqueles caras que comemoram as suas vitórias com você. Aqueles caras que se você falar amanhã, moleque, comprei uma Ferrari, ele tá de Fusca e ele tá comemorando como se a Ferrari fosse dele. Mano, puta que foda, moleque, que da hora. É um cara que ele sabe que a vitória dele vai vir no tempo certo. E ele não quer o que é teu. Ele não tem medo de que você vença. Na verdade, você vencer é um ato de inspiração pra ele. Eu tenho um melhor amigo que ele tá vencendo agora. E na época, eu lembro que muitos amigos não gostaram quando eu comecei a prosperar. Principalmente os moleques da quebrada, os moleques mais pobres. Eu era um moleque fudido também. E eu lembro como se fosse ontem, cara. A cara de alguns quando eu comecei a vencer. A indiferença de alguns. E eu percebi que eu precisava ficar quieto. Então, quando os amigos me perguntavam, como que tá, Fê? Ei, tá prosperando, tá ganhando grana, e o carro? E o que você comprou? Eu inventava uma história. Ou até falava de forma bem básico. Eu baixava a minha frequência pra conversar com eles. Por exemplo, e aí, Fê, pô, eu vi que você tá crescendo lá no Instagram. Cara, é um pouco difícil e tal, mas a gente tá indo, sabe? De pouquinho em pouquinho a gente vai. Mas ganha dinheiro mesmo esse negócio com a internet? Cara, ganha. É bem difícil assim, sabe? Mas, cara, de pouquinho em pouquinho eu vou chegar lá. Entendeu? Eu tava ganhando dinheiro pra porra. Mas eu não vou falar pra esses caras. Porque eu sei que se eu falar, eu posso gerar um sentimento negativo que eu não quero gerar. Agora, pro meu amigo, pra irmandade, pra alguns poucos selecionados, moleque, estouramos. Mano, eu tô ganhando dinheiro pra porra, isso aqui é o meu futuro, eu vou investir nisso, tá dando tudo certo. Porque eu sei que ele vai olhar pra mim e falar, caralho, que foda, Fê. Legal, mano. Tô com você, irmão. Muito foda, tô muito feliz, mano. O que eu puder ajudar, eu tô aqui, vambora. Eu também, mano. Pô, você é uma inspiração pra mim, velho. Que bom que você venceu, porque agora eu sei que dá. Eu sei de onde você veio, a gente veio do mesmo lugar. E você vencer pra mim não é um ato de rebeldia, é um ato de honra pra mim. De saber que é possível, pô. Caralho, que da hora, cara. Você veio do mesmo lugar que eu, a gente veio do mesmo bairro, da mesma rua, estudamos na mesma escola. As mesmas conversas, as mesmas rodas, e você venceu, significa que é possível, cara. Você acabou de quebrar uma crença na minha cabeça. Isso é poderoso. Mas de resto, fica calado, fica quieto. E também não conta os seus problemas pra quem não pode resolver. Isso é muito importante, eu demorei pra aprender isso. Não conta. Fica quieto. Às vezes, o desabafo, ele é só uma exposição gratuita. E eu não quero que você se exponha demais. Porque no jogo da evolução pessoal do homem, a exposição pode significar expor as suas fraquezas para pessoas que com certeza vão usar elas contra você. E se você tá buscando evoluir, não esquece, cara, que a gente tem um treinamento que chama Ordem. Dentro da Ordem eu coloquei todas as habilidades necessárias para você, agora nesse meio do ano, por 6 meses. Se você entrar na Ordem e ver todas as aulas e todas as resenhas do livro, você não precisa nem ver as aulas. Na verdade, eu separei uma série de livros específicas. É um conjunto de 15 livros. 15 livros, literalmente, sobre tudo que você precisa para você mudar de vida. Se você entrar na Ordem hoje, clicando no link da descrição, inclusive a Ordem está numa condição especial, você consegue, em uma semana, tá?
Lê os melhores livros de desenvolvimento pessoal para em 6 meses você mudar a sua vida. Como assim ler, Fê? Como que eu vou ler 12 livros, 15 livros em uma semana? Exato. A Ordem tem resenhas do livro. Ou seja, a gente pega todo um livro inteiro e eu vou falar todo o conteúdo daquele livro para você em uma aula. Então você coloca o fone de ouvido e simplesmente me escuta. Vai correr, vai pro carro, vai viver tua vida, vai trabalhar. Coloca o fone de ouvido ou coloca eu no carro falando com você enquanto você escuta um livro inteiro. Não precisa ler os 15 em uma semana. Se você lê um por semana, eu tenho certeza absoluta que você vai ter tempo para aplicar, praticar em 6 meses. Sem nem assistir às 190 aulas que você já vai receber, você vai mudar a sua vida. São 6 meses que você tem até o final do ano. E eu tenho certeza absoluta que em 6 meses você muda completamente a tua realidade. E se você tá aqui, eu sei que é isso que você quer. Entra na Ordem, leia, ou melhor, escute os melhores livros de desenvolvimento pessoal e depois você manda uma mensagem no meu direct falando o que você achou e o que mudou dentro de você. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela Ordem.